1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 21 ao 25, nós podemos ler assim: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Essa é uma epístola do apóstolo Pedro. Aquele Pedro que andou com Jesus. Os evangelhos falam bastante sobre ele. E eu fico feliz de chegar aqui no final da Bíblia e ter algo que Pedro escreveu. Porque Pedro ele foi uma figura importante no evangelho. Ele andou bastante com Jesus, ele era um do círculo mais íntimo do Senhor. Apesar de Jesus ter 12 apóstolos, homens que ele chamou, além dos discípulos que ele tinha, né? Ele tinha uma quantidade enorme de discípulos. E dentre os discípulos ele chamou 12, e a Bíblia diz que ele os chamou de apóstolo. E muitas vezes as pessoas falam discípulo, apóstolo, mas na realidade esses 12 homens especiais no sentido de Jesus ter apartado esses 12 homens para andarem com ele mais de perto, eles foram chamados de apóstolos. E Pedro, ele foi um dos apóstolos que mais praticamente aparece nas Escrituras. Ele aparece toda hora. E não é pelo lado bom, não. Pedro aparece mostrando a nossa humanidade. Pedro aparece fazendo coisas, falando coisas que muitas vezes não deveria falar, não deveria fazer. Ele é repreendido pelo Senhor. Jesus dá algumas broncas e não ficou escondido, não. Ficou registrado para nós vermos que nós, como pessoas, como seres humanos, nós somos falhos. Nós precisamos mesmo da paciência do Senhor conosco. Nós precisamos que Deus ele manifeste o seu amor conosco através da compreensão, através de uma segunda chance. E se tem alguém na Bíblia que representa muito bem eu e você, foi Pedro. Pedro fez de tudo que você pode dizer que alguém pode fazer dentro do ministério, até negar a Jesus, até negar o líder, até falar, não conheço ele. E a Bíblia diz que ele usou de impropérios, ele usou de palavras, até amaldiçoou. Então nós vemos que é um homem tão falho como nós, Pedro. E aí depois, obviamente, depois que Pedro se converte, ele se torna o líder da evangelização para os judeus que se convertiam. Pedro, ele ficou assim um pouco mais voltado para o trabalho, um pouco mais não, eu posso dizer que totalmente voltado para o trabalho da evangelização que se fazia no meio dos judeus. Então ele ficava lá em Jerusalém, lá em Israel com aqueles irmãos, enquanto outros, cada um foi para um lugar. Mas Pedro, ele ficou ali com Tiago, e ali ele foi o alicerce da igreja que havia em Jerusalém. Ele começou um trabalho ali, um evangelho voltado para os judeus, mas foi para Pedro que Deus mostrou que ele ia começar a levar o evangelho também para quem não era judeu. Foi Pedro que teve uma visão, ele estava orando, e aí Deus mostra uma visão para ele. E nessa visão, o próprio Deus explica para ele que Deus está começando a querer fazer algo novo. Pedro, ele vai lá na casa de um outro irmão, e ali eles oram, e ali eles evangelizam pessoas que não eram judeus. Então nós vemos Pedro tendo um crescimento espiritual, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. As suas primeiras pregações que a Bíblia registra no livro de Atos dos Apóstolos foram pregações impressionantes. Primeira pregação dele, 3.000 conversões. E a Bíblia está falando não só da conversão sozinha, mas do batismo. Desceram as águas, as pessoas ouviram a palavra e elas se arrependeram dos seus pecados e quiseram descer as águas. Pedro, assim, num espaço curto, 8.000 pessoas praticamente entregaram o coração ao Senhor por causa da palavra e da mensagem de Pedro.
Aquele mesmo Pedro que era falho, que fez uma série de coisas erradas, que negou a Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele negou do jeito que Jesus falou, negou as 3 vezes, mas depois ele se arrepende, Jesus trata o coração daquele homem, e ele se torna um dos maiores pregadores da história da igreja. Escreveu pouco. Na realidade, Pedro, se você olhar ele, escreveu a primeira epístola de Pedro, e aí ela não é tão grande, tem quantos capítulos aí a primeira epístola? 4 capítulos? É isso, 5. 5, né? E a segunda epístola, ela tem 3 capítulos. É o que ele escreveu, né? E nós podemos considerar que o Evangelho de Marcos foi escrito por influência de Pedro, porque Marcos ele era um discípulo de Pedro. Então Marcos escreveu o Evangelho provavelmente com muita influência. Pedro praticamente que falou tudo e Marcos que escreveu. Mas Pedro deu a sua contribuição para a igreja e a contribuição dele é fabulosa. Esse trecho que nós lemos aqui, ele está falando de Jesus. No versículo 19 ele diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ele está falando que a morte de Cristo, de Jesus, ela já havia sido planejada antes de Deus ter criado todo o universo. Deus já saberia que ele precisaria oferecer um sacrifício pelo pecado dos homens, antes mesmo de criar o mundo, os planetas, antes mesmo de criar o ser humano. Aqui Pedro recebe essa revelação do Espírito Santo, muito antes da criação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ele está falando, isso já estava planejado muito antes de Deus começar toda a criação. Mas agora, nos últimos tempos, quer dizer, com a vinda de Jesus, Jesus veio, viveu entre eles, e Pedro está falando dessas coisas. E ele fala, e por ele, que foi o que nós lemos, e por ele, Jesus, credes em Deus. Ele está falando, é por causa de Jesus que nós cremos em Deus. É por causa dele. É muito interessante nós vermos em muitos lugares as pessoas falando de Deus, mas dizerem que não creem em Jesus. Eu acho muito interessante pessoas usarem a concepção divina, se referir a Deus, mas dissociar. Não, para mim Deus é uma coisa, Jesus é coisa de crente. Jesus é coisa de Bíblia, e eu não creio na Bíblia. E na realidade, o que revelou Deus ao mundo foi a própria pregação do Evangelho. Foi a pregação do Evangelho que trouxe o conhecimento para a humanidade. Foi a pregação do Evangelho, foi a apresentação do que está escrito na Bíblia que se trouxe a concepção de que existe um Deus. Jesus ele veio para confirmar que esse Deus é verdadeiro. Ele fez obras em nome de Deus. Ele apresentou Deus ao mundo. E Pedro está dizendo para nós, aqui no versículo 21, por ele, em Jesus, por causa de Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Deus ele veio e mostrou o poder dele através de seu Filho. Ele ressuscitou a Jesus, Jesus morreu e Deus o ressuscita. Ele está falando dessas coisas, e ele não só ressuscitou, né, como ele subiu aos céus, ele está dizendo que essas coisas Deus fez para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem em Deus. Para que eu e você crêssemos que Deus é real e verdadeiro por causa do que Jesus fez. É Jesus que vai me dar a garantia de que Deus é real. É o que Jesus fez, é as coisas que ele ensinou, é o poder da ressurreição de Cristo que garante no meu coração que Deus é verdadeiro. Eu não consigo imaginar uma fé em Deus sem Cristo. Não tem como, pelo menos para mim, que hoje eu creio nas Escrituras, eu creio em Jesus, que eu já tive experiências com Deus, eu não consigo imaginar Deus sem Jesus. Não dá, é incompatível. E as pessoas insistem, é muito comum, as pessoas elas falam muito de Deus, você já percebeu? Todo mundo fala de Deus, mas pouquíssimos falam sobre Jesus. Ninguém fala, Jesus te abençoe. Por quê? Porque a maioria das pessoas não vão gostar. Muita gente, por incrível que pareça. O próprio crente, ele tem um pouco de reserva em falar de Jesus para os outros. Ele fala, Deus é bom, né? Deus é bom. É uma conversa que não ofende ninguém. Mas falar Jesus é bom é outra coisa. Quando eu falo Jesus, eu estou definindo exatamente a origem do que Deus é. Deus ele se revela em seu Filho, Jesus. Eu falar de Deus para as pessoas é meio inócuo.
Chegar e ficar falando de Deus, de Deus, de Deus, tá? E se eu não definir que o Deus que eu creio é o Deus que enviou seu Filho para morrer pelos meus pecados, e sem esse Filho, cujo nome é Jesus, eu não tenho salvação, é outra história. É ou não é verdade? É isso que o Evangelho apresenta para nós. O Evangelho apresenta para nós a solução dos nossos problemas espirituais em Cristo Jesus. E aí eu vejo o amor de Deus como? Olhando para o que Cristo fez e vendo que Deus se importou comigo. E Ele fez isso por mim. Aí se revela o amor de Deus por mim. Versículo 22. A morte de Cristo ainda é o tema, né, do que Pedro está falando. Purificando as vossas almas. Ele está dizendo que isso que Jesus fez, que Deus fez com que Jesus fizesse, isso purifica a nossa alma. Purificando as vossas almas pelo Espírito. Aí ele apresenta uma terceira pessoa. Ele apresenta o Espírito Santo. Está escrito Espírito com E maiúsculo. Não está? Então é um título. Ele não está falando um Espírito qualquer. Está falando o Espírito. Pelo Espírito. Com E maiúsculo. O Espírito Santo. Ele vem nos purificar. Na obediência à verdade. Nós somos purificados quando o Espírito Santo começa a nos levar por um caminho de obediência à verdade. A Bíblia diz e ela nos ensina que existe uma verdade. Existe. E essa verdade, uma certa ocasião, Jesus ele diz isso. Ele fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus ele associa a verdade com a palavra de Deus. Jesus, numa outra ocasião, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? A Bíblia não dá a resposta, não mostra o que Jesus falou para Pilatos. Mas Pilatos queria saber a verdade. Se existe uma verdade, eu quero saber qual é. É ou não é verdade? E Jesus falou da verdade. E aqui ele fala que o Espírito de Deus, ele nos purifica as nossas almas na obediência à verdade. Quando eu conheço a verdade e eu coloco a minha obediência em cima dessa palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele purifica a minha alma. Ele purifica. O trabalho ele é feito por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um trabalho em conjunto da Trindade. Ele continua, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Uma vez que Deus fez essa obra em nós, nós começamos a andar na obediência à verdade, e com isso o Espírito Santo está purificando as nossas almas, espera-se que nós comecemos a manifestar o amor de Deus junto das pessoas que estão próximas. É isso que a Bíblia espera. Nós temos que ter esse amor fraternal. O que é um amor fraternal? Um amor de amizade. Um amor onde você quer o bem, de amizade não, desculpa, mas um amor sem querer nada em troca. Um amor que a palavra que ele usa seria o amor ágape. A palavra em grego é o ágape. O ágape é aquele amor que você dá sem esperar nada em troca. É um amor incondicional, é o amor que Deus tem por mim e por você. Ele nunca fica esperando que você seja grato ao amor que Ele está te dando. Ele não espera isso, Ele só dá. Ele dá o amor. Se eu e você, nós reagirmos a esse amor que Ele nos dá de uma maneira positiva, melhor para nós. Se nós ignorarmos esse amor que Ele nos dá e deixarmos para lá, pior para nós. Mas o amor, ele é de mão única. Ele é um amor que você dá e não espera nada em troca. E Deus aqui, através de Pedro, Ele está dizendo para nós que uma vez que o Espírito Santo começa a agir no nosso coração e na nossa vida, é esperado que esse amor comece a acontecer entre nós. Que um aqui comece a amar ao outro. Já não está mais nem falando do nosso relacionamento com Deus. Ele já está falando que esse amor, ele é gradativo. No domingo, foi nesse domingo agora? Eu acho que foi nesse domingo, se não me engano. Eu falei sobre amar o próximo. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo. Eu falei, às vezes nós ficamos, a pessoa abre a janela e olha pessoas passando lá fora e fala, aquele lá é meu próximo. E às vezes dentro de casa, é um mau esposo, é uma má esposa, é um pai que não é grande coisa, é um filho que não é grande coisa. Nós queremos amar o próximo, mas o próximo longe.
Não o próximo. Não sei se vocês estão me entendendo. Quem é o meu próximo? Uma vez Jesus falando sobre amar o próximo, o pessoal ficou incomodado. Falou, mas Senhor, quem é o nosso próximo? E Jesus contou uma história. Ele contou a história de um homem que foi assaltado e mostrou lá os religiosos passando. Enfim, as pessoas que você achava que iam ajudar, ninguém ajudou nessa história. E aquele que era inimigo da nação de Israel, que era um samaritano, ele chegou e ajudou. Aquele era o próximo dele. Às vezes nós temos essa visão. E aí o marido maltrata a esposa maltrata o marido, com o filho, com o pai, os próximos. O amor de Deus, ele começa a nos contagiar no primeiro nível, onde eu me relaciono com Deus, num relacionamento sadio de amor. A hora que eu começo a me relacionar com Deus, ele começa a se estender para as pessoas que estão mais próximas de mim. E depois, à medida que eu vou alcançando esse amor, ele vai se irradiando para as pessoas que estão ao meu redor, ele começa a atingir pessoas que estão mais distantes. É assim que funciona, é algo crescente. Não adianta eu ir querer amar o outro que está lá longe e estou maltratando todo mundo que está ao meu redor. Por isso que Pedro fala desse amor ardente. Tem que ser um amor ardente. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Pureza de coração, não tendo nada, nenhuma reserva contra ninguém. Se tem alguma coisa que alguém te fez, meu irmão, limpa isso, perdoa, deixa para lá, porque mais vale o coração puro do que qualquer outra coisa. É o que Pedro está nos dizendo. E aí chega no versículo 23, que era o que eu queria dar a ênfase dessa mensagem, que ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Eu quero focar essa expressão, sendo de novo gerados. Ele usa uma palavra que nos traz a ideia de regeneração. Um regênesis. Gênesis é criação. Regenerar é criar novamente, é trazer a vida novamente. Ele está falando que, sendo de novo gerados, ele está falando de nós. A expectativa que Deus tem quando nós começamos a andar com Ele é que nós venhamos a nascer de novo. Nascer de novo, novo nascimento, ser gerado novamente. Isso é algo que não acontece de nosso desejo. Quer ver um exemplo? A primeira vez que nós nascemos, você pediu para nascer? Você estava ansioso para nascer? Você chegou para o seu pai e para sua mãe e falou: faz alguma coisa aí, que eu quero nascer. Não, nós nascemos, só. Não é? Quando a Bíblia está falando sendo gerados de novo, é pela vontade de novo de alguém, não nós. E a Bíblia nos mostra que é pela vontade de Deus que nós somos novamente gerados. Novamente gerados. Regeneração. A palavra regeneração significa uma vida já foi vida, deixou de viver e foi gerado novamente. É um pouco diferente, mas quase parecido com o ressuscitar. Ele fala de regenerar. É como se fosse destruído e voltasse à vida. Quer ver um exemplo de regeneração nas ciências biológicas? Na biologia nós temos um animalzinho que as mulheres gostam muito dele. Elas acham fofinho demais. Fofinho, né? Tem que tirar de perto, senão elas querem todos para elas, né? É a lagartixa, é ou não é, queridos? Né? Lagartixa, ninguém gosta, né? Não sei porquê. Bichinho bonzinho. A molecada sabe disso. O que acontece se você cortar o rabo da lagartixa? Vocês já viram? Primeiro que o rabo fica pulando lá um tempão, né? Ele fica se debatendo. Parece que não morre o rabinho delas, né? E depois de um tempo, ele regenera. O rabo da lagartixa nasce de novo. Diferente se nós tivermos uma mão cortada, não vai crescer outra mão no lugar. Só se Jesus fizer uma oração ali, nascer outra nova. Como ele fez na Bíblia alguns casos, que pessoas tinham a mão ressequida, enfim, foram curadas. Mas via de regra, a única coisa que regenera no nosso corpo é o cabelo, a unha e o fígado. É ou não é verdade? Tem mais algum outro órgão que regenera? Não. A unha você corta, daqui a pouco você está lá de novo, nasceu de novo. Regenerou. Ela tem um sistema de crescimento que não termina nunca. Se você não cortar, ela fica gigante. O cabelo também. Em princípio, o cabelo, né? Quando ele não para de crescer, ele vai embora. Você corta, está lá de novo. Faz barba, está lá de novo. É ou não é? E o fígado também tem essa capacidade de regeneração. Você tira um pedaço do fígado, depois de um tempo,
ele se auto-recria, né? Vamos dizer assim. A regeneração é trazer de novo a vida daquilo que não tinha mais vida. É mais ou menos essa palavra que Pedro usou aqui, sendo de novo gerados. Ele está falando, meus queridos, tudo que ele falou antes, ele entende que essas coisas só vão acontecer se nós formos gerados novamente, se houver uma regeneração em nossa vida, e uma regeneração espiritual, óbvio, né? Não é uma regeneração física, não, é uma regeneração espiritual. A regeneração física, ela vem na ressurreição, por isso que não é a mesma palavra. A Bíblia diz que nós sofreremos uma regeneração, um novo corpo, físico, diferente desse. Outra categoria, as leis da física para esse novo corpo são diferentes, não se aplicam iguais à nossa. Mas não é o tema do que nós vamos falar hoje. Essa é a ressurreição. A regeneração é Deus pegar eu e você agora, no estado que nós estamos, e fazer com que nós venhamos a nascer de novo. Esse princípio, lá no livro de João, capítulo 3, Jesus ele explica um pouco mais sobre isso, mas sem explicar muita coisa. Vai um homem procurar Jesus, esse homem se chama Nicodemos, ele era um homem importante, ele era um líder espiritual e um líder até influente dentro da sociedade judaica da época. A Bíblia diz que ele vai procurar Jesus de noite, porque é um homem que não quer ser visto com Jesus, né? Ele não quer, como eu falei, às vezes o irmão é até crente, vai na igreja, mas tem um pouco de receio de falar de Jesus para a pessoa. Ele fala de Deus, mas de Jesus não. E Nicodemos foi à noite se encontrar com Jesus, zelando por sua boa reputação, né? Imagina o que vão pensar de mim se me virem com Jesus. Coitado, ele nem sabia que era o Filho de Deus que estava ali, né? A reputação dele era maior do que o Filho de Deus. Ele não sabia com quem ele estava falando. E ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida? Para entrar naquilo que a Bíblia nos promete? O que eu preciso fazer? Jesus vira para ele e fala: olha, se não nascer de novo, a pessoa não pode entrar no reino dos céus. Ainda ele fala: mas como que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Porventura irei eu entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Como? É isso que o Senhor está falando? Regenerar, nascer de novo? Eu entrar dentro do ventre dela e nascer novamente? Ele falou: não. São dois nascimentos, o da água e do Espírito. O da água é aquele nascimento normal, do líquido amniótico, quando o bebê nasce, não é assim? Sai aquela água toda. Eles usavam essa expressão naquela época, nascer da água. Tem muita gente que confunde isso com o batismo, mas não é, o contexto não é. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que não tem nada a ver com o batismo, né? E o batismo não salva ninguém. O batismo é uma ordenança da igreja. Ele fala, tem que nascer da água e do Espírito. Um novo nascimento é esperado. Você já teve um nas águas, lá quando nasceu da sua mãe, e agora você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, que não houver, como Pedro diz aqui, sendo de novo gerados, não entrará no reino dos céus. Não tem como, é necessário, isso se faz necessário. Para que essas coisas venham a acontecer na nossa vida, para que venha a haver um amor verdadeiro no nosso coração, não só por Deus, não só pelos irmãos, mas por qualquer pessoa. A Bíblia fala até para nós orarmos por nossos inimigos, bendizer aqueles que nos perseguem. Como que eu vou conseguir fazer isso, se eu não consigo amar em primeiro lugar a Deus, depois os meus próximos, e depois, como que eu vou chegar lá no meu inimigo? O amadurecimento espiritual ele é gradativo. À medida que você vai amadurecendo espiritualmente, o seu círculo de amor ele vai sendo ampliado. E amor não tem nada a ver com você gostar das pessoas. Não é uma questão de sentimento. Como eu amo, eu quero... Não. O amor é você estar disposto a fazer o que for possível pelo bem da outra pessoa, mesmo que você olhe para ela e fale, ela não merece. Sabe, já sentiram isso? A pessoa não merece. Mas Deus, ele nos amou assim. Seja honesto. Você merece o amor de Deus? Eu não mereço. E Ele me amou. Ele me ama. Ele me quer por perto. Ele espera que esse mesmo amor que Ele mostrou para mim, que eu mostre para as pessoas. Ame as pessoas, mesmo que elas não mereçam.
Mesmo que você julgue que elas não mereçam. Porque enquanto nós estamos achando ainda que as pessoas não merecem, nós ainda temos algum problema ainda. Tem algum problema espiritual em nós. À medida que Deus vai nos amadurecendo, cada vez mais você vai achando que no fundo as pessoas merecem sim. Porque Cristo morreu por elas na cruz. E aí você começa a ver isso de maneira diferente. Talvez as pessoas não sejam agradáveis, mas elas são dignas de serem amadas. Por Deus e por nós. Porque Deus ama aquela pessoa. Ama ou não ama? Ama. Eu também tenho que amar. Porque Ele também me amou. É o que Ele espera de nós. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Né? Não é fácil. E por isso que Ele está falando. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Agora Ele entra no campo da semente. Uma semente corruptível é uma semente que o fruto que ela gera é um fruto que não dura para sempre. Ele está falando, eu não estou falando de sementes normais. Eu não estou falando lá de uma laranjeira, que você planta a semente da laranja e nasce uma laranjeira. Só que se eu cortar a laranjeira e jogar ela no fogo, ela se desfaz, não se desfaz? Eu colho a laranja, se eu deixar a laranja lá num canto, ela apodrece, não apodrece? A corrupção significa estragar, se perder. Uma semente não é de semente corruptível que você vai nascer de novo. E obviamente, ele está falando inclusive da semente humana. Ele não está falando do nascimento humano, do nascimento físico. A semente corruptível, ela perece. O ser humano, depois que fica velho, ele começa a envelhecer, ele vai perecendo. Depois que morre, se perde tudo, não é assim? O corpo desfaz. Não é dessa semente corruptível, carne, que ele está falando. Não, ele está falando de uma semente, o quê? Da incorruptível. É dessa semente que ele está falando. Eu estou falando que vocês têm que nascer de novo. Vocês já tiveram o nascimento normal da semente corruptível. Eu estou falando da incorruptível. Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser a semente que, quando cair no seu coração, ela vai frutificar e vai dar fruto. E você vai crescer. É aí que você nasce novamente. Quando essa palavra cai no coração. Eu sei que não é tão simples assim de nós compreendermos. Por isso que a Bíblia fala bastante sobre esse tema. Jesus, uma certa vez, ele chegou para os seus discípulos e ele contou uma história, uma parábola, uma figura de como que é esse novo nascimento da palavra. Ele falou, um semeador saiu a semear. E o semeador faz o quê? Lança sementes na terra. E ele fala, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e as comeram. Uma outra parte caiu em solo pedregoso. A semente ela até brotou, mas veio o sol, queimou, elas não tinham raízes e nem umidade, e aí ela secou, perdeu. Uma terceira parte dessa semente que o semeador lançou, caiu no meio de espinhos. E ela cresceu, só que como ela estava no meio de espinhos, os espinhos a abafaram e ela não prosperou ali, elas morreram. E uma última parte caiu em solo bom. E aquele solo bom, a Bíblia diz, Jesus diz que aquelas sementes frutificaram. Algumas mais e outras menos. Ele dá algumas proporções. Algumas 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Cada uma frutificou de acordo, talvez com um pedaço do solo onde ela caiu e da própria semente. Querendo dizer para nós essa história. E alguns homens não entenderam. Muitos não entenderam. Talvez, num primeiro momento, nós ouvimos isso também. E eu posso perguntar, o que Jesus quis dizer com isso? E aí os discípulos vão atrás de Jesus e falam, mestre, ensina para nós, porque nós ficamos boiando. Isso aí que o senhor falou, eu entendi que o semeador lança semente, a coisa cresce e tal, mas o que isso quer dizer? E aí Jesus fala só para eles. Em particular, ele falou, para vocês eu vou falar. O semeador é aquele que prega a palavra de Deus. A semente é a palavra. E o solo representa os corações dos homens. Essa semente, uma parte dela caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Então ela não germinou, caiu em algum lugar, ela não chegou a penetrar na terra, ela não entrou no coração de ninguém. E as aves comeram, ele fala, as aves são demônios, espíritos, em algumas passagens, dependendo da versão, são três. Os três evangelhos falam essa mesma parábola. Num ele fala que o diabo, outro fala que Satanás, e outro fala que os espíritos malignos roubam a palavra antes que chega no coração da pessoa. E aí não frutifica. Jesus explicou isso para eles. Aí ele falou, a segunda parte da semente que caiu no solo pedregoso é o coração da pessoa que no primeiro momento ela recebe a palavra com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, não é uma fé profunda. Ela fica alegre, empolgada, até cresce alguma coisa, mas vindo o sol, as dificuldades da vida, as provações, a pessoa não tem estrutura. E aí ela desiste, ela abandona a fé. É isso que ele falou. E ele falou, a terceira parte que caiu entre os espinhos, é quando a palavra cai no coração da pessoa e até cresce, mas os cuidados da vida, e alguns espinhos que também estão crescendo no coração da pessoa, a pessoa começa a se envolver com coisas, a pessoa começa a se envolver o tempo dela começa a ser comprometido. Porque ele fala os cuidados da vida, os cuidados da vida. A pessoa permite que o tempo dela seja roubado pelos espinhos. E a palavra de Deus não tem espaço. Chega uma hora que fica sufocado. E aquela pessoa também vai se perder. Jesus está mostrando que uma boa parte da semente até agora não foi aproveitado, não é verdade? Caiu na beirada, não atingiu ninguém. Alguns até atingem o coração, até cresce, mas não tem raiz. Primeiro probleminha que vem, a pessoa se perde, é as pedras. O espinho é aquelas pessoas até que num primeiro momento abrem o coração para Deus, mas depois foi plantado espinho naquele coração, aquilo vai crescer junto e a pessoa não tem mais tempo para Deus, ela não vai conseguir e com isso vai ser sufocado e ela não vai prosperar. Ainda bem que no final da mensagem Jesus fala que uma parte caiu em solo bom, ele chamou isso de solo bom, os outros não são bons. O solo pedregoso, o solo com espinho e o solo da beira do caminho não são solos bons, ali não funcionou, mas finalmente ele jogou num solo bom. E ali a semente caiu e ela germinou. E lógico, cada uma deu um tanto diferente. A ponto de uma dar 1/3 de outra dar o dobro e a outra metade. Enfim, não é linear. Jesus, numa simples mensagem, ele dá um monte de lições para nós. Mas ele falou de sementes. Ele falou de coração de homens. Ele falou de coisas que estão sendo plantadas no coração. E aqui Pedro vem de novo e fala, olha, a semente que vai gerar o novo nascimento em vocês não é algo físico, é uma semente incorruptível, chamada de palavra de Deus. E ele está falando que essa palavra é viva, viva, viva. Em outro lugar da Escritura nós vemos que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é cortante, a ponto de conseguir penetrar na alma da pessoa e dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela interpreta intenções do coração. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer um trabalho em mim e você que ninguém faz. Não tem psicólogo, psicanalista, não tem conselheiro, não tem o ombro amigo, não tem, meu irmão, não tem. Eu preciso de alguém para me ouvir. É até bom nós desabafarmos, conversarmos com alguém. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder que as melhores das melhores intenções não tem, que é de entrar dentro de nós e transformar o nosso ser. É isso que a palavra de Deus faz. Ela é viva, é ela que produz vida. Quando ela entra dentro de um coração, ela gera um novo nascimento na pessoa. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Ela tem que ser pregada. Você vai ver na Bíblia inteira a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas vinham perguntar, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Como algumas pessoas perguntaram. Jesus, ele nunca virou para a pessoa e virou, vai lá ler a Bíblia e se vira. Ele não faz isso. Jesus, ele ensinava. Os apóstolos, eles foram orientados a ensinar as Escrituras. O semeador saiu a semear. A semente, não tem jeito da semente entrar na terra se alguém não semear. É um ato, é uma atitude, é uma ação de ser semeada a semente. A palavra de Deus ela tem que ser semeada. A palavra de Deus ela tem que ser difundida. E quando essa palavra entrou no nosso coração, ela nos trouxe um novo nascimento. Diante de Deus, você nasceu de novo. Mas eu me sinto a mesma pessoa. Não mudou nada exteriormente, ainda eu faço algumas coisas erradas. Pois é, mas o novo nascimento está lá. E como uma criança que acabou de nascer, nós vamos ter que aprender uma série de coisas. A criança não fala, ela não anda, ela não consegue se alimentar sozinha, não é verdade? A pessoa quando começa, quem aqui quando começou a ler a Bíblia a primeira vez entendeu tudo?
Ninguém? Nem eu. Ninguém. Não tem ninguém. Você vê aquele eunuco vindo de Jerusalém e indo lá para a Etiópia, no caminho, ele estava lendo a Bíblia. Ele era um religioso, muitos anos aquele homem lia, e ele estava lendo o livro de Isaías. E aí Filipe aparece, Deus leva Filipe para falar de Jesus para aquele homem. E ele estava lendo, a Bíblia diz que a parte das escrituras que ele estava lendo é Isaías dizia assim, que ele foi levado mudo perante os seus tosqueadores, igual uma ovelha, um cabrito. Ele estava falando algo assim. E ele vira para Filipe e ele fala assim, de quem que o profeta está dizendo? É dele mesmo ou de outro? Porque Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E a resposta do eunuco é, como eu vou entender se alguém não me ensinar? A palavra nos mostra, todos nós tivemos dificuldades, e alguém teve que ser usado por Deus para semear essa palavra. Ele quer assim, ele escreveu a palavra, mas que a palavra seja pregada. A fé vem pelo ouvir. Alguém tem que plantar a semente, alguém tem que pregar, a palavra tem que ser pregada. Ela tem que ser difundida, porque essa palavra, quando entra no coração da pessoa, ela traz uma regeneração, ela traz um novo nascimento, ela brota. Se o seu coração for um solo bom, como a parábola que Jesus falou, vai brotar. Se for um solo bom, se não for bom, não vai. É essa a diferença. Jesus falou, quando a semente cai no solo bom, ela brota. Em nenhum lugar Jesus fala, olha, uma parte da semente não prestava e não germinou. Ele fala isso? Não. A semente é boa. A semente é boa. A semente é viva. Pedro está dizendo, mas da semente incorruptível, que não estraga, que não envelhece, que não apodrece, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Ela mexe com as pessoas hoje do mesmo jeito que mexia há 2000 anos atrás. E se tiver ainda mais 2000 anos pela frente, nesse mesmo modelo de vida, nessa ordem mundial que nós vivemos hoje, vai continuar mexendo. Daqui 2000 anos. A palavra não envelhece, ela é eterna. Onde essa palavra for pregada, homens e mulheres vão nascer de novo. Onde ela for pregada. Por isso que a palavra tem que ser pregada. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque você não sabe qual que é o solo bom e qual que não é. Jesus está falando, vai lançando semente, não importa. Ele já está avisando. Uma parte cai na beira do caminho mesmo e as aves comem, outra parte cai em cima da pedra e não dá fruto, outra parte vai crescer no meio dos espinhos, vai ficar lá alguns anos e depois você não vai ver mais a pessoa. Mas, meu irmão, vai ter uma parte da semente que vai cair em solo bom. E é por causa dessas que eu quero que vocês preguem. É por causa dessas que o evangelho tem que ser pregado. É por causa dessas que o semeador tem que sair a semear. Porque se ele ficar desanimado pelo excesso de perda que tem, vamos colocar como perda, o excesso de perda, talvez ele não queira semear. Mas depois, aquela que frutifica, ela frutifica multiplicado. Às vezes, até mais do que tudo que se perdeu. E Pedro fala, é essa palavra. Nós temos que ser de novo gerados. Esse amor vai vir no nosso coração quando nós nascermos de novo. Quando nós nascermos de novo, vai haver uma transformação. Vai haver, a conversão, ela implica numa transformação profunda, uma transformação em todas as áreas da nossa vida. Quer ver alguns exemplos? A nossa vida com Deus, ela muda no novo nascimento. Antes do novo nascimento, eu via Deus de um jeito. Depois que eu nasço de novo, isso, queridos, é algo sobrenatural, que pode acontecer no instante, pode acontecer no meio de uma mensagem, pode acontecer quando você está na sua casa orando, pode ser você dirigindo o carro e pensando em Deus. Não tem jeito e hora certa para acontecer. Simplesmente acontece algo dentro de você e você percebe que daquele momento em diante, você já não é mais a mesma pessoa. Você identifica, a sua vida com Deus, ela mudou. A sua natureza, você percebe que tem algo dentro de você que não quer mais ser igual antes. Essa nova natureza que está dentro de nós, algo que fala, puxa, a partir de hoje, eu quero ser diferente.
Isso é o novo nascimento. O novo nascimento traz isso. Você vai perceber que espiritualmente você tem sede de algo que você não sabe nem dizer o que é, e que você nunca teve antes, ou se tinha, você sabia que era um vazio, mas agora você tem uma certeza que é algo que você vai encontrar no seu caminhar com Jesus. Você sabe que Ele tem algo para te dar, e você fica ansioso, o seu coração fica sedento, e isso acontece no novo nascimento. Você quer mais, você não se contenta com pouco. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Você começa a olhar para a Bíblia de uma forma que você nunca olhou. Você começa a olhar para a palavra de Deus como verdadeiramente algo que vai mudar a sua história. Isso que o novo nascimento faz. Isso é uma obra do Espírito Santo na vida daquele que crê. Você começa a crer realmente que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela tem poder de mudar, de curar, de transformar. Você está ali cheio de problemas, mas agora você crê que em Cristo você pode mudar todas as coisas. Essa palavra ela te traz vida, ela te traz algo que você não sabe o que é, mas você sabe que vai dar certo. Você sabe que tem algo dentro de você que está te empurrando para frente, alguém que está te pegando pela mão e te erguendo, te dando forças. Você sabe, e você no seu íntimo, você tem a convicção de que se você continuar nesse caminho, você só vai crescer. É isso que o novo nascimento traz para nós. É uma convicção de que você está realmente no caminho certo. E isso vai mudar 3 áreas nessa nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, vai mudar o nosso intelecto, nossa forma de pensar. Nós vamos começar a substituir pensamentos antigos, fora da palavra, por pensamentos novos que a palavra nos apresenta. Paulo chama isso de metamorfose, a palavra que ele usa, pela mudança da mente. A palavra de Deus ela traz uma mudança de mente. As pessoas lá fora que não entendem falam que foi feito lavagem o quê? Cerebral. Ah, vocês vão lá, o Luciano fez uma lavagem cerebral em vocês. Né? Todo mundo. Ele falou aqui de purificar, né? Talvez seja isso mesmo que Deus faz, uma lavagem cerebral. Eu só pensava porcaria antigamente, queridos. Hoje eu já não penso tanto, né? Lavagem cerebral. Tirou a porcaria, lavou, não lavou? É. Mas aqui eles falam é ruim, né? Eles estão querendo dizer que a pessoa fica um ET. E aí amarraram umas cordinhas na pessoa e estão lá manipulando ela. Se eu pudesse ter a certeza que hoje eu estou preso a Deus por laços de amor, como a Bíblia diz, e através desses laços de amor que a Escritura me apresenta, o Espírito Santo controla a minha vida, eu falo, eis-me aqui, Senhor. Pode me amarrar inteiro, não tem problema. Amém? Nas mãos do Senhor, Ele me ama, eu confio nele completamente. Para onde Ele quiser me levar lá, né? Mas Ele não faz isso. Ele dá o poder de escolha. O maior poder de escolha é Pedro falando disso. Queridos, vocês vão nascer de novo. Vocês vão ter um novo intelecto. A sua mente vai ser transformada. E não só isso, eu falei 3 áreas. As emoções também são transformadas. No novo nascimento, Deus traz novas emoções ao nosso coração. Nós começamos a tratar melhor as nossas emoções. Nós começamos a ficar mais inteligentes emocionalmente. Isso é algo moderno, né? É uma denominação contemporânea. Denominação não, é algo, enfim, eu estou enrolado hoje, né? Não estou muito inteligente hoje, né? Mas o pessoal de uns anos para cá começou a se falar de inteligência emocional. Você vai encontrar isso em livros de autoajuda, você vai encontrar palestras na internet, vídeos no YouTube, muita literatura, muito livro. Do que fala a inteligência emocional? Trocando em miúdos. Tem pessoas que são hiperagradáveis. A pessoa onde chega, todo mundo ama. Você já conheceu pessoa assim? A pessoa ela sabe se relacionar tão bem emocionalmente que ela chega fazendo graça, piada e brinca com todo mundo e não tem problema. E você, se for tentar fazer igual ela, você já vai arranjar uma briga em 5 minutos. Já percebeu? Tem gente que tem uma facilidade de brincar com... se eu for tentar fazer a brincadeira que ela fez, eu vou tomar uma muqueca na orelha, né? Vou arranjar briga. São pessoas que segundo essa direção, esse estudo, dizem que são inteligentes emocionalmente. Conseguem se relacionar bem com todo mundo, são agradáveis. Onde elas chegam, elas alegram a festa. A festa está todo mundo jururu. Festa inteira. Chegou.
Ah, chegou, está todo mundo, opa, agora sim, agora a festa vai acontecer, né? Inteligência emocional, não estou falando que Deus vai fazer isso na sua vida, mas eu estou falando que Ele vai deixar você mais inteligente emocionalmente. Porque tem um monte de gente querendo pregar o evangelho e só dá raiva nas pessoas. É ou não é? A pessoa quer falar, você fica com raiva, sai daqui com isso aqui, né? Dá vontade de pôr fogo na Bíblia dela, até eu que sou crente, não quero ouvir, né? Falta de inteligência emocional. As emoções, a forma dela se relacionar com as pessoas, Deus vai mudando. Ele muda o nosso intelecto, muda as nossas emoções. Nós não somos mais aquela pessoa, ó vida, ó azar, reclama de tudo, pessoa negativa, pessoa que tudo está ruim. Não, Deus vai tratando, vai mudando as nossas emoções. Ele vai tratando, vai mudando o meu e o seu coração. Nós nos tornamos pessoas desejáveis de conversa, desejáveis de amizades. Porque é o que Jesus era. Ele era assim. Onde Jesus chegava, multidões eram atraídas para ele. As pessoas que não queriam estar perto de Jesus era a turma do recalque, né? A turma do recalque ficava lá, tudo de longe. Esse cara aí, não sei o quê. Mas quem era honesto, quem era sincero, amava Jesus. A Bíblia diz que ele vivia rodeado de multidões. Jesus era uma bênção, devia ser uma delícia conversar com ele. Jesus chega lá na casa de Marta, Maria está lá sentada aos pés dele, deslumbrada. Ele falando, ela sentada ali olhando para ele. E a Marta está lá lavando louça. E está ainda enchendo as paciências de Jesus. Jesus, o senhor não fala nada, manda a Maria vir lavar louça comigo. Olha a diferença da inteligência emocional. Uma está nos pés de Jesus, a outra está brigando. Com Jesus, inclusive. O senhor não fala nada. Ô Jesus, caramba. Jesus fala, Marta, calma. Está muito pequena a sua mente, querida. Maria escolheu a melhor parte aqui, ó. Você tem a louça pro resto da vida aí. Né? Jesus está ali presente. E a pessoa está brigando, está arranjando encrenca. Está ressentida porque a outra está lá ouvindo. Ela, enfim. Os workaholics, as pessoas que têm toque de limpeza, vão concordar com Marta. Fala, Maria é uma folgada. É ou não é? Mas Jesus falou, ó, vocês estão por fora. Estão por fora. Ela escolheu o melhor. Ficar aqui comigo, ouvir, aprender. E a terceira área da nossa vida que Deus muda quando nós nascemos de novo é a nossa vontade. Nossa vontade. A gente começa a ter vontade de outras coisas e nós não sabemos de onde vem. Vem do nada, brota dentro de nós. E as nossas prioridades, as nossas vontades, elas são transformadas, pouco a pouco. Pena que o nosso tempo é tão escasso. Eu queria falar 2 casos, eu vou falar bem rapidinho. Na Bíblia, 2 homens muito famosos, né? Um talvez nem tanto, que o pessoal não estuda tanto o livro dos reis, que é o rei Manassés. Manassés, querido, foi um dos piores reis que Judá teve. Ele foi o 14º rei que reinou em Judá. Lembrando que Judá, nessa época, estava dividida de Israel. Eles não eram um reino só. Israel ao norte e Judá ao sul. O 14º rei era Manassés. Manassés era terrível. O pai dele foi uma bênção. Foi o melhor rei que Israel teve depois de Davi. Mas Manassés foi uma droga. A Bíblia diz que, entre outras coisas, primeiro, Manassés, tudo que o pai dele havia destruído de idolatria em todo o Judá, ele mandou erguer tudo de novo. Mandou fazer todos os templos pagãos que tinham sido destruídos. Ele mandou erguer todos eles. Ele começou a colocar símbolos astrológicos, não astronômicos, astrológicos, astrologia, a ciência que estuda estrelas. Sabe quando você está na igreja e chega um irmãozinho e fala para você assim, que mês que você nasceu? Aí você fala assim, eu nasci em junho. Ah, você é de câncer, né? É. Era isso aí que Manassés fazia, ele acreditava nessas coisas, né? Até aí você fica sem graça de falar para o irmão, esse negócio aí de astrologia não é conosco não, né? Isso é... Outro dia alguém aqui me falou, você é de câncer. Eu falei, me falaram que eu era. Eu falei, olha, não sabia não. Eu sabia sim, né? Mas o pessoal fala que tem os dias certos. Manassés fez isso aí, encheu os templos de Deus com
astros, lua, estrela, mas isso como idolatria. Colocou lá. Quais são os signos do zodíaco? Pode falar, não, eu sei que você sabe, não tem problema não. É o que é? É tudo coisa ruim, ó, câncer. Gêmeos, falam que é duas caras, né? Capricórnio, é uma cabra com chifres, né? Para não falar que o córneo é cabra corna, né? Com chifre. Capricórnio. Sagitário, aí vem, enfim. Tem um monte, né? Eu nem sei, mas Virgem. O que mais? Tem tudo a ver com astros, com estrelas, e eles acreditam que essas coisas regem a vida das pessoas. Manassés, ele misturou tudo isso no templo de Deus, mas isso não é o pior. Depois ele começou a sacrificar crianças, ele sacrificou seus filhos para Moloque, queimou eles vivos. Um rei de Judá. O profeta Isaías começou a falar para ele que as coisas que eles estavam fazendo eram errado, e a tradição diz que ele mandou serrar Isaías ao meio. Isaías foi assassinado, cerrado ao meio pelo rei Manassés. E ele fez mais um monte de coisa, Ele afastou o Judá de Deus de novo. Foi um trabalho lascado que o pai dele havia feito para trazer Israel para perto de Deus. O rei Ezequias. Aí Manassés vem e faz uma porcaria de novo, estraga tudo, afasta o povo de Deus, faz um monte de coisa má, terríveis. E aí o exército da Síria leva ele cativo para a Babilônia. Na época que a Síria era o império dominante, ainda não era a Babilônia. Eles pegam Manassés, a Bíblia diz que ele foi amarrado com correntes, com corda, argolas presas no nariz, ele foi levado, e no caminho ele foi lá chorando. E no caminho ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele orou a Deus e a Bíblia diz que Deus o perdoou. E lá na Babilônia ele veio de volta para Judá e ele foi um outro homem, ele consertou tudo. Você lê lá depois na sua Bíblia, escreve lá Manassés, procura a história dele. Ele se converteu de verdade. O pior rei de Judá depois se tornou um homem de Deus. Foi o único caso que um pouco antes de morrer se converteu e mudou a vida da água para o vinho. Ele mandou destruir tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Manassés é um exemplo do que é o novo nascimento. Ele se converteu, ele nasceu de novo, um outro homem, disposto a fazer tudo diferente do que ele havia feito. E ficou tudo registrado. A Bíblia não escondeu, não, para você pensar que Manassés era uma bênção. A vida inteira não, ele não foi. E Deus mostra um outro homem no Novo Testamento, que é muito mais famoso. O nosso estado tem o nome dele. Paulo de Tarsis, ou Saulo, como era o nome original dele. Ele adota o nome de Paulo, porque Paulo, em latim, significa pequeno. Como ele chamava Saulo, ele adaptou o nome dele para Paulo, pequeno, para ele ficar pequeno. Uma adaptação. Paulo, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos e coisas que ele mesmo escreveu nas cartas, ele diz que ele assolava a igreja. A palavra assolar é o que os porcos fazem quando encontram uma plantação de coisa boa. Você vai lá e planta tomate. Já viu o pé de tomate? Ele é frágil, não é? É ou não é? Se você não colocar um talinho ali para segurar o pé de tomate, os tomates acabam nascendo tudo no chão, né? Ele é fraquinho, então você coloca, protege. Se um porco selvagem, um porco do mato entrar numa plantação de tomate, eles detonam tudo. Tudo que eles veem de pé, eles pisam, arrebentam. É a palavra assolar. Assolar é entrar num lugar assim e destruir tudo, não deixar nada de pé. A Bíblia diz, e o próprio Paulo fala, eu assolava a igreja. Onde tinha um ajuntamento de crentes, Paulo ia lá. Ele diz que várias vezes ele deu o voto dele positivo para que os irmãos fossem mortos. Ele consentiu com o apedrejamento de Estevão. Ele ia atrás, ele lançava homens e mulheres na prisão. Onde tinha pessoas reunidas em nome de Jesus, ele fala, ele chegou a odiar a Jesus. Ele queria acabar com a raça das pessoas que seguiam a Cristo. E ele um dia indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. E Jesus aparece para ele e fala para ele, já depois que Jesus havia ressuscitado, um bom tempo depois, ele fala, Paulo, por que me persegues? Ele perseguia a Cristo.
E ele se arrepende, ele se converte, ele nasce de novo, ele se torna o maior pregador, o maior escritor da Bíblia. Um outro homem. Paulo era tão terrível que a conversão dele, os irmãos demoraram para acreditar que era verdadeira. Eles achavam que aquilo era um estratagema, que ele estava fazendo um plano para enganá-los. Eles não acreditavam, não é possível, ele não se converteu não. Eles estavam morrendo de medo, porque Paulo era terrível. E um dia ele nasceu de novo. E nós vemos isso, Deus falando para nós aqui. A palavra de Deus viva, que permanece para sempre. E aí no versículo 24 aqui de 1 Pedro, ele continua: porque toda a carne é como erva. A carne, a vida, isso que você enxerga, é como a erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Olha que bonito, né? Se eu parasse por aqui, você ia falar: nossa, que poético, né? A carne é como erva, a glória do homem como a flor da erva. Só que ele termina o verso: secou-se a erva, caiu a sua flor. É isso que acontece. Nós somos como ervas, planta, matinho. Um dia seca, um dia cai, um dia acabou. Não tem nada de poético nisso. Ele falou: meu irmão, olha para a tua vida. Isso que você enxerga não dura para sempre. Mas ele falou no versículo anterior: a palavra de Deus é viva e ela permanece para sempre. Por isso que nós temos que nascer de novo. Porque essa vida atual, ela seca. E o que vai permanecer é essa nova vida que foi gerada no meu e no seu coração. É essa vida que vai permanecer para sempre. E depois, no momento oportuno, você vai receber um novo corpo, que tem que ser eterno, para acompanhar essa nova criatura que nasce no seu coração, que é eterna. É uma nova vida. Deus, ele gera uma nova vida em você e te promete que em breve, aí o irmão fala: não tão breve assim, né? Mas em breve ele te dará um novo corpo. É o que a Bíblia diz. E ele termina o versículo 25 de novo: seca-se a erva, caiu a sua flor. Versículo 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele conclui: e é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Ele está falando: essa palavra, essa semente, o semeador veio e lançou, e caiu no seu coração. Foi isso que ele lançou. Ele lançou a palavra de Deus, essa palavra que tem poder de te fazer nova criatura. Nova criatura. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago diz assim: segundo a sua vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Por sua vontade, segundo a sua vontade, ele nos gerou novamente pela palavra da verdade. Para nós terminarmos, abra sua Bíblia no livro de João, volta um pouquinho aí nos evangelhos. O quarto evangelho antes do livro de Atos, o livro de João, capítulo 1. Jesus disse que se nós não nascêssemos de novo, nós não poderíamos entrar no reino dos céus. E o que é nascer de novo? É mudar tudo dentro de nós. E isso não tem como você querer. É independente da sua vontade. Isso é a vontade de Deus. Ele tem essa vontade. Ele quer fazer isso em nós. Ele vai transformar a nossa vida. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Falando que você nasceu de Deus. Não teve vontade de ninguém disso. Foi Deus que teve a vontade de fazer você nascer de novo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Ah, eu creio no nome de Deus. Qual é? A pessoa não fala. Não, eu creio no nome de Jesus. É por causa desse nome. É diante desse nome que todo joelho se dobrará. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós podemos optar em confessar isso agora, de livre e espontânea vontade, ou depois
de uma forte pressão. E na pressão não tem valor. Mas de uma forma ou de outra, todos vão confessar esse nome. A Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus, se você crê no nome dele, se você entrega a tua vida a Deus, ou como diz a Escritura, você o recebe como Senhor da sua vida, a você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Você nasceu a primeira vez sendo filhos da sua mãe e do seu pai. No segundo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes disso, ninguém é filho de Deus. Todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Ela diz aqui o que nós lemos. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso não foi vontade do sangue, da carne, nem de homem algum. Não tem nada a ver com... Ele está falando de sangue que corre nas veias, a carne que você... do seu corpo. Não. Não é o homem e a mulher. Não foi um casal que decidiu te ter. Foi Deus. E é esse novo nascimento que precisa acontecer em nós. Esse novo nascimento. A semente está sendo lançada. Se o seu coração for um solo bom, essa semente vai frutificar. Amém?